Boa noite. Obrigado, Boa noite, querida. Débora. A gente continua por aqui. Agora há pouco eu estava falando sobre a Quest. Você também comentou, né, Rodrigo? Vamos aos dados, então. Por favor, né? falamos Vamos colocar tanto, aqui, por favor. apontando a aprovação do governo Lula se mantendo estável nesse mês de novembro. 47% dos brasileiros aprovam o governo Lula. A gente vai colocar o gráfico aqui na nossa tela também. Enquanto isso, eu vou trazer os dados da pesquisa, né, que são 2.004 pessoas que foram ouvidas entre os dias 6 e 9 de novembro. A gente sempre tem que trazer esses dados aqui, né? Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. Então, dando uma olhada aqui nos números, a gente tinha em outubro a desaprovação em 49% e agora em 50%. Então, oscilou um ponto para cima. Sim. E a aprovação de 48% foi para 47%, oscilou um ponto para baixo. Nesse caso aqui. Eu acho interessante a gente olhar aqui e fazer a nossa análise no ICL, né, Rodrigo e Chico, porque eu vi da imprensa como se tivesse uma queda na aprovação já. É estabilidade, Gabi, mas acho que o que dá para dizer com toda certeza é que a recuperação, toda certeza não, um primeiro indício de que a recuperação da popularidade que vinha muito forte, se a gente puder botar a curva de novo aí na tela enquanto eu falo, essa última que estava aí na tela, a curva azul freada, e a curva vermelha, você repara, ó, como o vermelho, que é desaprovação, estava muito acima da aprovação no mês de maio, estava 57-40, e essa boca do jacaré foi fechando, o que significa que a aprovação do Lula foi subindo, ó, de 40 para 43, para 46, para 48, né, e a desaprovação caindo. Esse movimento parece que foi freado, é como se tivesse puxado o freio de mão e deu uma estancada na recuperação da popularidade. Se isso vai ser algo pontual por causa da matança e todo esse clima que se criou, ou se é algo que vai permanecer, a gente ainda não sabe, Chico. Mas eu acho que falar em queda de popularidade está errado. Mas o que a gente pode dizer é que os números apontam, talvez, precisa confirmar na próxima, que parou de recuperar a popularidade do Lula. Acho que dá para dizer isso, não? É uma pesquisa que eu achei muito contaminada com a palavra traficante. Tem uma pergunta que é, você concorda com a frase do Lula, os traficantes são vítimas dos usuários? Cara, você começar uma pesquisa com essa frase no meio, você derruba o Lula sem querer. É uma frase infeliz que o Lula diz na Indonésia, na viagem dele no mês passado. Ele diz, se referindo ao mercado consumidor americano, norte-americano, estadunidense, que é quem consome tudo que é levado do mercado do mundo latino-americano, da Colômbia e dos outros países aqui da América Latina. Essa frase, acho que, ao meu ver, contamina muito a pesquisa. Essa frase foi trabalhada pela extrema-direita como nunca, talvez a maior campanha desde o Pix do Nicolas. Sim. É Nicola o nome daquele rapaz lá? Nicolas, né? Nicolas, mas pode ser Nicolas. Desde aquele período, nada foi tão trabalhado em rede social como foi trabalhado pela extrema-direita essa frase do Lula. Ela deslocada do contexto e essa frase sobre traficante. Uma frase sobre traficante, seja o que for, ela não vai ter popularidade, né? Ela já vai ser condenada de cara. Ainda mais do jeito que foi, confusa. Então, é uma pesquisa muito ainda contaminada com essa frase infeliz do Lula sobre o mercado consumidor de drogas que são os Estados Unidos hoje. Ela está feita nesse momento, né? Ela é feita nesse momento e ela tem muito essa... E com a chacina, o aplauso à chacina. E mesmo assim não tem estrago. Não caiu. Acho que dizer que caiu a aprovação, a popularidade... é forçação. Eu acho, e tem uma outra coisa também, Rodrigo, que você mostrando essa tendência da boca de jacaré também não tem uma relação de causa e consequência em relação à operação, de fato, né? Que houve a oscilação por conta da operação, porque já era uma tendência de queda, né? No sentido de que antes estava uma tendência de subida da aprovação do governo Lula. E a gente teve a operação agora, no final de outubro, então não dá para dizer necessariamente que é por isso. Que também, é totalmente, né? tomada por... Ela manda um recado, né? A pesquisa que quando estabiliza, quando para de crescer, manda um recado para Lula. Tem que estar dentro do jogo dessa disputa sobre segurança pública. E tem que estar o tempo todo ligado nisso. E está pesado, e está jogando pesado. Está dizendo que tem que estar o tempo inteiro dizendo, olha, a Polícia Federal é quem combate crime
para valer no Brasil, que a Polícia Federal fica esquecida, o governo não usa ao seu favor, Sim. como uma coisa a favor e algo que combate muito o crime no Brasil. Então, assim, não há chance alguma de governo querer ganhar a eleição se não tiver com segurança pública na ponta da língua. Até porque um dos pontos da pesquisa, quando se pergunta, nós vamos falar daqui a pouco, já estou eu de novo adiantando aqui as pautas aqui da Gabi. Não, mas eu acho que é isso mesmo, Rodrigo, porque casa com o que a gente está conversando aqui, né? Qual é a maior preocupação do brasileiro? Adivinha. Se a gente colocar o gráfico, nossa produção não é o próximo, é o terceiro aqui que estava previsto, né? E assim, a distância com as demais preocupações é bem interessante, né, de observar ali. Então, a violência já era a maior preocupação ao longo dos últimos meses, mas olha como ela avançou, olha o gráfico. Quem era meio que estável, ela muda, né? Assim, quando as coisas estão caras, a violência passa para segundo fácil. Basta a Dona Maria ir lá 2 vezes na feira e dizer, epa, esse tomate aqui tá caro, já muda. Já é economia de novo. Porque primeiro é comer, depois é outra coisa, né? Então, durante parte do governo Lula, manteve-se a economia. Sim. Quando estava ali ainda a inflação botando a cara, o dragão ali dando umas baforadas ainda no supermercado e tal, a inflação era comida. Aí sim, nesse caso, dá pra gente dizer que é um efeito da operação, né? Então o que foi mais discutido por que essa operação de colocar o derrite, chamar o Cláudio Castro para ser celebrado no Congresso Nacional, tem uma operação para tornar esse o assunto, porque é o único assunto que favorece a extrema-direita. Então, há um circo em torno disso. É como se você ganha que nem você ganha um jogo e fica repetindo os gols daquele jogo a semana inteira, sabe como é que é? Ganhou um. Sim, a direita ganhou esse jogo, não é que eu concorde, mas ganhou esse jogo porque é favorável a ela. Aí ela fica repetindo, foi 2-0, passa 300 vezes, parece que são muitos gols. Né? Então, eles estão repetindo isso sem parar. Agora, veja como também é uma campanha, a gente tem que ter fôlego longo, né? Não é corrida de 100 metros, né? É maratona. Quando o Lula estava com a popularidade mais para baixo, no começo desse ano, eu vi muita gente já dando como favas contadas, perdeu a eleição. Sim. E quem enxergava um pouco mais longe, o Haddad dizia isso, calma gente, a economia vai voltar para o trilho no segundo semestre, né? E voltou para o trilho, caíram os preços, o emprego melhorou, etc, etc. Não é que estava nenhuma oitava maravilha do mundo, mas deu uma melhorada. Aí algumas pessoas na esquerda começaram a achar, agora já ganhou, tá ganha a eleição. Não tá ganha a eleição. Imagina! A eleição vai ser disputadíssima, não tá ganha. Agora, o Lula tá com todas as condições para ganhar, apesar dessa operação violência. E olha como nesse tipo de disputa vale a sua estratégia e vale os erros que o outro lado comete, né? Então, a direita cometeu erros. Cometeu muitos erros. O bonezinho do MAGA na cabeça do Tarcísio, o Tarcísio se queimou falando coisas absurdas, se queimou. O Lula cometeu um escorregão com aquela frase. Cometeu. Então, é uma falha de jogo. É uma falha. E aí a direita pegou essa falha e multiplicou por 100 vezes para tentar... Juntou com a chacina. Exatamente. Fez uma bela edição. Bela no sentido da maldade. Interessa para eles, uma edição ali juntando Lula com tráfico. Onde aparece a palavra traficante? Na pesquisa da Quest. Na pesquisa. Então, realmente está contaminando todo o debate. Agora, o Lula continua com muita força. Vamos aguardar. A Quest amanhã traz cenários eleitorais, né? Hoje ela trouxe a avaliação do governo. Amanhã ela deve trazer os cenários eleitorais. Provavelmente Lula na liderança. Porque no pior momento do Lula, ele continuava liderando as pesquisas. E agora ele talvez tenha reduzido um pouquinho. Ele estava ganhando de 10 pontos, 12 pontos, né, nas anteriores. É que nem é real, não é real. A gente tem um país ainda muito dividido. Exato. Não é real uma vitória com 12, 13, 15 pontos no momento, não é. O jogo é mais duro. Por isso que não é fácil. É a eleição mais difícil de novo das nossas vidas. É isso. Mais uma daquela... cabeça a cabeça. Ultimamente a mais difícil tem sido sempre a próxima, né? Que nem o Congresso Nacional, o pior é sempre o próximo. Mais ou menos que nem jogo do Santos, desculpa, Chico. Não, pelo amor de Deus. Mais difícil é sempre o próximo. Não, aí é fácil, pro adversário. Tocou no assunto delicado agora. No meio de tudo isso que a gente está olhando aqui, a pesquisa da Quest, teve essa virada ali para a extrema-direita pegar uma pauta porque estava sem nenhuma e começar a falar. Antes disso, só se falava do encontro do Lula com o Donald Trump. Né? Sim. E a gente tem também, uma das perguntas aqui você acha que após esse encontro com o Trump, o Lula saiu mais forte ou mais fraco politicamente?
mais forte 45%, mais fraco 30%. Me parece que a gente sabe o que é esse 30%, É o bolsonarismo duro, né? É, saiu igual 10% e não sabe ou não respondeu 15%. Então, ali realmente as pessoas nessa pesquisa associaram quase que metade, né? Mas a maior parte Está na tela agora. Associando agora sim, para quem está nos acompanhando aqui também. E eu acho que isso é uma sinalização importante do governo também dando as cartas, né? De pautando a discussão como vinha fazendo. Sim, estava muito favorável, estava ilusório no certo sentido. Aí veio essa questão, essa mudança de tema, sai Lula, Trump, Lula, soberania, Lula defendendo o Brasil é dos brasileiros, e entra o sangue escorrendo no Morro do Rio de Janeiro, entra a frase do Lula e muda um pouquinho a história. Por isso que é importante agora o governo não abrir mão dessa pauta um segundo. Tem que disputar ela pau a pau, mostrar o que a Polícia Federal faz todo dia. Estava lá o Ciro Nogueira, que é um dos alvos da Operação Carbono, que tem todos os amigos dele enrolado com a Operação Carbono, enrolado com o PCC, enrolado com a rede de combustíveis falso no Brasil, inclusive lá em Teresina, lá batendo palma para o Cláudio Castro hoje. Que ele sabe que é uma forma de atingir o governo Lula. Agora, você vê que a direita, Gabi, a gente tem outros temas aqui, mas rapidinho, a direita também sobe no salto alto, né, em certo sentido, em cima do sangue, né, isso que é terrível, mas aí eles falam, agora conseguimos virar a pauta, agora o Lula, agora pegamos o Lula, agora acabou pro Lula, e aí eles cometem o erro, porque a maneira como eles foram com tanta sede ao pote com essa história do derrite, erraram de novo, erraram a mão, né, fazer a pauta da segurança para eles é bom, mas desse jeito que eles fizeram, passa uma imagem muito ruim, porque foram com tanta sede que não calibraram o discurso, né? Não é de qualquer jeito, política não é assim, você tem calibragem. Sim. E aí você usa essa história da Polícia Federal e devolve para o Lula fazer o contra-ataque. Olha aí, a direita está querendo tirar a Polícia Federal das investigações, e é fato, está lá. Tanto é que eles estão adiando a votação, tiveram que tomar uma derrota. Eu vi vocês comentando mais cedo aí com a Elô, é uma derrota, um recuo grande para eles. E eles fizeram um favor, assim, eles ligaram a Lula à Polícia Federal. O Lula não tinha digamos assim, não tinha uma polícia, até porque não interfere na Polícia Federal. Mas eles deram presente. Deram. Então, Lula, defensor da Polícia Federal. Eles deram presente. Direita, defensora de tirar a Polícia Federal. As pessoas confiam na Polícia Federal, porque é uma polícia que tem muito menos envolvimento com falcatrua. Infelizmente, uma parte da Polícia Civil e da PM no Brasil todo estão envolvidos com esquemas aí, e a Polícia Federal não, ou muito menos. Né? Então, então tem uma imagem mais assim de realmente uma corporação que funciona melhor. E aí fica assim, o Lula está a favor dessa corporação que funciona bem, e essa direita aí, Derrite, Tarcísio, está a favor de tirar a Polícia Federal do jogo. Aí pegou muito mal e eles tomaram uma derrota de novo, mesmo num tema que é bom para eles. É isso. Falando em extrema-direita, eu queria trazer uma informação aqui sobre o Bolsonaro. Hoje a gente completa 100 dias, hein, do Bolsonaro em prisão domiciliar, sem ouvir a voz de Bolsonaro. Ele está aguardando, tem uma expectativa dele ir para a Papuda, né? A decisão final vai vir do Alexandre de Moraes, que é o relator lá do caso do STF, e também deve decidir sobre isso em breve. É interessante que a gente tem alguns relatos dos amigos do Bolsonaro, né? Que ele tá... Vocês lembram quando ele perdeu a eleição, né? Que ele ficou muito cabisbaixo. Sim. Diz que ele tá cabisbaixo de novo, que tá passando o dia de bermuda, chinelo, que tá... Quando ele fala da tornozeleira eletrônica, ele se refere a isso falando que é uma humilhação. Então, tá ali o Bolsonaro nessa expectativa de ir para a Papuda, mesmo que seja só por um tempo, porque eventualmente os advogados podem tentar levá-lo para a prisão domiciliar, até com base no caso do Fernando Collor, ainda assim ele está bastante chateado. Ô Chico, só aqui avisando para nossa comunidade também, que a gente tem aquele documentário, você lembra do documentário do Bolsonaro, que a gente teve que, logo depois que saiu a condenação, a nossa equipe trouxe um documentário especial, né? Só não digo que é o documentário do ano, porque o ICL depois fez Zog, que é também incrível, então eu fico na dúvida, mas é um dos melhores do ano. Então, amanhã a gente vai retransmitir às 7 horas da noite, depois do N2. Muito bom. E vai ficar disponível também para quem quiser assistir, mas aguardem então Em homenagem aos 100 dias do Bolsonaro calado,
preso, a gente vai passar o documentário do que Bolsonaro. Que se chama O Fim de O Bolsonaro. Fim de Bolsonaro. Pra gente lembrar como era ruim quando ele falava todo dia, hein? Meu Deus. Vamos relembrar isso. Que alívio, né? Que alívio, mas é bom lembrar, é bom lembrar. É. É isso aí. É amanhã que passa, né? Amanhã, logo depois do N2, colado, às 7 horas da noite, a gente vai ter a transmissão do documentário O Fim de Bolsonaro, que está na expectativa de ir para Papudinha. Ontem a gente falou. Papudo ou Papudinha, um dos dois, pelo menos carimba ele no começo dessa prisão. Depois eu acho que vai ser o caminho do Fernando Collor, né? Fernando Collor, aliás, que passou uns dias sem ligar direito à tornozeleira, né? Ele respondeu à justiça, alegou que não dominava tecnicamente ainda para carregar, e errou e pediu desculpa, mas passou uns dias com a tornozeleira desligada. Vai saber o que ele fez, né? Isso acho que a gente nunca vai saber.